Boa tarde, boa tarde. Eu estou aqui nessa live com dois grandes amigos e especialistas em tratamento da dependência química. Está aqui comigo o Dr. Quirino, que hoje está à frente, dirige a Senapred, da Ministério da Cidadania, é psiquiatra, ou seja, um cientista, alguém que trabalha com a ciência, tem respaldo da ciência também pela sua profissão. E o doutor Adalberto Calmon, que é assessor da Fazenda Esperança, advogado e grande conhecedor das terapêuticas. Eu já começo fazendo uma pergunta, doutor Quirino. Como da terapêutica, problema ou solução? Antes de mais nada, Frei Rogério, muito obrigado pelo convite, pela oportunidade de estarmos aqui com os amigos que estão nos acompanhando nessa tarde, tratando dessa temática tão importante, que é o papel das comunidades terapêuticas na recuperação de pessoas que apresentam dependência química. Faço minha saudação também ao amigo Adalberto Calmon e, obviamente, a todos os amigos que estão nesse momento conosco. As comunidades terapêuticas, Frei Rogério, são a solução. São a solução para as pessoas que buscam trilhar um novo caminho nas suas vidas, um caminho livre das drogas. As escolas terapêuticas no Brasil têm mais de 5 décadas, são mais de 50 anos servindo a sociedade brasileira e abrindo a possibilidade de que pessoas que apresentam dependência química possam encontrar o lugar apropriado para que possam abandonar o uso das drogas, que possam recomeçar as suas vidas. E nós, do governo federal, Frei Rogério, nesses últimos 3 anos da atual gestão, nós temos trabalhado em grande parceria com esse importante segmento. Para que os amigos que estão nos acompanhando possam ter uma ideia, até o ano de 2018, ou seja, um ano antes de nós assumirmos o governo federal, havia um financiamento público federal para as comunidades terapêuticas, no financiamento de pouco mais de 2.000 vagas. Ainda no início de 2019, ou seja, logo que assumimos o governo federal, nós passamos por um financiamento de cerca de 11.000 vagas e no final do ano passado, em dezembro, nós aumentamos ainda mais esse financiamento. Hoje o governo federal financia mais de 17.000 vagas em cerca de 700 comunidades terapêuticas, Frei Rogério, em todo o país. Essa é uma medida muito importante porque nós com isso temos buscado favorecer com que haja uma redução das barreiras de acesso das pessoas que apresentam dependência química ao tratamento nas comunidades terapêuticas. Então, com a terapêutica, com certeza, para quem tem problema com as drogas, para as famílias das pessoas que têm problema com as drogas, é a solução. As comunidades terapêuticas só são problemas para aquelas pessoas que defendem a legalização das drogas, para aquelas pessoas que vivem, infelizmente, explorando as pessoas que apresentam dependência química. Para essas pessoas, as comunidades terapêuticas é um problema. Mas para a sociedade brasileira, as comunidades terapêuticas, sem dúvida, é a solução. Doutor Adalberto, a mesma pergunta. Comunidade terapêutica, problema ou solução? As comunidades terapêuticas, elas entraram na minha vida já após 15 anos de advocacia, num momento de dor e de sofrimento que eu passei. Para mim e para tantos outros que recuperaram nas comunidades terapêuticas, elas são a solução. Eu vivi a experiência de recuperar numa comunidade terapêutica chamada Fazenda da Esperança, isso há 12 anos atrás, e conheço esse segmento de perto, porque a partir do momento do meu processo de recuperação, eu milito nesta causa. Deixei todo o meu trabalho para, junto com os meus pares, as federações que hoje congregam as comunidades terapêuticas, a lutar para que elas possam ser reconhecidas e respeitadas em nosso Brasil. As comunidades terapêuticas hoje no Brasil é um segmento sério que tem resultados. Nos últimos 3 anos, só pelo financiamento do governo federal, mais de 100.000 pessoas passaram pela recuperação. É um número expressivo. Não é 1 nem 10, são 100.000 pessoas
que passaram pela recuperação através do financiamento público do governo federal. Eu digo que é uma organização séria e organizada. Hoje nós temos mais de 10 federações no Brasil que representam as comunidades terapêuticas e temos uma confederação nacional que representam as federações, uma confederação nacional que é a interlocutora com o governo federal, que sempre vem trazendo ao governo as propostas de fortalecimento cada vez mais desse segmento. Portanto, hoje nós temos no Brasil mais de 3.000 comunidades terapêuticas fazendo um belo trabalho, comunidades terapêuticas de excelência, com grandes resultados, e temos em torno de 80.000 pessoas que estão hoje acolhidas em comunidades terapêuticas. Ontem, no Fantástico, foi vinculado uma matéria que a gente percebeu que foi tendenciosa, aquelas matérias que se usam meia-verdades para dizer uma grande mentira. Meia-verdade sim, porque algumas coisas é possível que tenha até fundamento. Mas com isso se diz uma grande mentira. Essa é uma forma, um modus operandi da imprensa maldosa. A gente que conhece de jornalismo, a gente sabe como se monta esse tipo de matéria. E houve uma matéria que as comunidades terapêuticas foram duramente atacadas porque se colocou tudo dentro de um balaio. Eu gostaria que você comentasse qual foi a sua impressão dessa matéria ontem, quais são os pontos que podemos discordar e aqueles, obviamente, que se pode, inclusive, concordar. Olha, Frei Rogério, ontem eu assisti o programa, Fantástico, quando foi a matéria sobre as comunidades terapêuticas. E eu não analisei aquela reportagem como um membro, e representante da Fazenda Esperança. Eu analisei como um jurista, como um advogado. E eu vi que houve um desequilíbrio muito grande. Se você contar os tempos onde as pessoas que faziam as denúncias, ele é muito maior do que aquele que fez a defesa em nome de uma federação nacional. Então, houve ali já um desequilíbrio, porque, de acordo com os princípios do jornalismo, as partes envolvidas devem ter o mesmo tempo numa reportagem. E isso não se fez. Depois se pegou exemplos de uma comunidade terapêutica, que é um grande trabalho feito na Bahia, e através de atitudes lá daquele coordenador, que era o dirigente da instituição, ele também se diz como um voluntário, que é um deputado federal, o pastor Isidoro, pegaram momentos das atividades dele junto à comunidade e colocaram como se fosse atividades ruins e danosas ao próprio acolhimento. E nisso, o que fizeram? Através de um exemplo, denegriram genericamente todas as comunidades terapêuticas do Brasil. Mancharam o nome da comunidade terapêutica do Brasil por uma reportagem com um ou dois exemplos. Então eu vejo assim que especialistas da imprensa, conhecidos nossos, que analisaram aquele vídeo, nos disseram que foi muito mal feito, muito mal organizado aquele vídeo, mas muito tendencioso, e maldoso, a fim de denegrir a imagem das comunidades terapêuticas no Brasil. Então, é um vídeo que nós temos condições de solicitar, inclusive, o direito de resposta, para as comunidades terapêuticas, e cabe até, quem sabe, ajuizamento de ação, para solicitar danos morais, e materiais. Por quê? Porque, veja lá a fazenda, que foi colocada naquele vídeo. É um trabalho sério que é feito no Piauí. Nós conhecemos aquele trabalho com resultados magníficos. Eles foram objetos de uma fiscalização do Ministério Público do Trabalho, onde essa
essa fiscalização resultou, né, num TARC, num termo de ajustamento de conduta. Eles foram procurados pela reportagem da Rede Globo, e eles fizeram a resposta deles para a Rede Globo, e o jornalismo do Fantástico disse que eles não responderam. Isso é uma mentira. Isso não pode acontecer num jornalismo sério que diz ser a Rede Globo, o Fantástico. É um absurdo. Nós não estamos aqui com brincadeira. Nós não somos crianças para ficar agora jogando inverdades no ar. Nós somos sérios. Vamos, não deu o contraponto. Por que não entrevistou as comunidades sérias? As comunidades que fazem um bom trabalho? Por que não entrevistaram as famílias que têm os seus filhos recuperados? Por que não entrevistaram os acolhidos que estão hoje nessas comunidades que têm resultados para eles contarem como que é o ambiente lá? Agora, depois, colocar que as comunidades terapêuticas são os novos manicômios, um absurdo, sabe? Infelizmente, são pessoas que não conhecem. Agora, essas pessoas que falaram que são os manicômios, há 10 anos, nós já travamos uma luta com elas. São as mesmas, sabe? A retórica não muda, o discurso sempre é o mesmo, né? São pessoas que já são conhecidas nossas. Não é a sociedade que está contra as comunidades terapêuticas, mas é um pequeno grupo, né, por questões ideológicas, de repente, para fazer uma perseguição ou bater no próprio governo federal, usam agora as comunidades terapêuticas, né, como um meio para que eles possam atingir, mas quem? De repente o governo federal, né, que hoje está financiando, né, 17 mil vagas em comunidades terapêuticas. Então, para mim, o programa de ontem é lamentável ver um meio de televisão tão renomado no Brasil e no mundo apresentar uma reportagem tão desqualificada como aquela. A reportagem, a gente que acompanha e faz críticas, no bom sentido, críticas à imprensa, ela faltou vários elementos ali, inclusive os trechos, as pessoas que eram entrevistadas, um negócio muito mal feito mesmo, né? Você não entendia bem o que você estava dizendo, esse fato havia algum crime naquelas falas, né? Então, realmente, do ponto de vista técnico, a matéria foi desprovida com os jornalistas. Eu queria dizer também, ter visto a matéria, como é que você avalia como foi essa exibição e qual o impacto dessa reportagem assim, para o universo das comunidades terapêuticas. Você que, como eu disse, é um cientista, é um psiquiatra, fala também não da ciência, conhece os dois lados, conhece tanto o tratamento mais seguido pelos seus colegas, como também o nosso da comunidade terapêutica. Como é que você viu essa reportagem? Rogério, realmente o programa de ontem à noite, no Fantástico, na Rede Globo, foi lastimável, foi lamentável o que se passou ontem. Uma reportagem absolutamente tendenciosa, que buscou denegrir a imagem das comunidades terapêuticas, dessas entidades que realizam um trabalho magnífico no Brasil, como eu já disse, há mais de 5 décadas, salvando vidas, retirando as pessoas do mundo das drogas, apoiando as famílias dessas pessoas. Vale lembrar que existe uma quantidade robusta de trabalhos científicos mostrando os resultados importantes das comunidades terapêuticas na recuperação de pessoas com dependência química. Então, aquilo que foi dito ontem nessa reportagem do Fantástico, de que não é evidências científicas que deem respaldo para o funcionamento das comunidades terapêuticas, é uma afirmação absolutamente mentirosa. É interessante porque não é possível nós aceitarmos que se tente pegar parte do segmento das comunidades terapêuticas que eventualmente possa ter problemas e generalizar para todas as comunidades terapêuticas do Brasil. Como já foi dito aqui pelo Adalberto, hoje existem no Brasil cerca de 3 mil comunidades terapêuticas. Só nós, o governo federal, financiamos cerca de 700 comunidades terapêuticas desse universo, ou seja, nós temos uma parceria muito importante com esse segmento. Eu tenho tido o privilégio,
Frei Rogério, de visitar muitas dessas comunidades terapêuticas Brasil afora e tenho tido a possibilidade de identificar a qualidade do trabalho que é feito, a qualidade da assistência que é prestada às pessoas com dependência química. E fica muito claro para mim que a Rede Globo de televisão, as pessoas que se prestaram ao papel de lá tentar detratar com as terapêuticas, não têm compromisso algum com as pessoas que sofrem, com as pessoas que apresentam dependência química no Brasil, com as famílias dessas pessoas. E é interessante porque parte daquelas pessoas que estão lá defendem um modelo assistencial que se mostrou insuficiente para o Brasil, que se mostrou falido. Tanto é que nós, no governo federal, desde 2019, temos buscado realizar mudanças na política nacional sobre drogas, justamente para que nós busquemos reverter os péssimos indicadores que nós vimos tendo no Brasil. Só para que os amigos possam ter uma ideia, nós no Brasil, nesses últimos anos, por conta de políticas públicas que a Rede Globo defende, que as pessoas que estavam no programa de ontem defendem, nós vimos tendo no Brasil aumento importante do uso de substâncias psicoativas, do uso de drogas, drogas tanto lícitas quanto ilícitas. A gente vinha tendo aumento no Brasil, infelizmente, de pessoas com quadros graves de dependência química em situação de rua, vivendo nas cracolândias. Hoje, nós temos cracolândias Brasil afora, e isso por conta de políticas públicas inefetivas que a Rede Globo hoje defende e gostaria que essas políticas públicas voltassem para o Brasil. Políticas públicas essas, por exemplo, que colocam de escanteio as comunidades terapêuticas. Nós vimos tendo no Brasil, infelizmente, um aumento importante de pessoas com quadros de dependência química nas prisões. Não porque a lei de drogas pune com prisão dependentes químicos, por exemplo, que são flagrados usando drogas ou em posse de pequenas quantidades de drogas, mas porque, infelizmente, os dependentes químicos do Brasil vinham sendo tratados em serviços de pouca qualidade, que ofereciam resultados muito ruins, e por conta disso as pessoas ficavam vulneráveis, entravam em conflito com a lei e eram presas. Uma outra questão importante para a gente aproveitar para falar aqui para os nossos amigos, a gente vinha tendo no Brasil um aumento importante, por exemplo, nas taxas de suicídio. Infelizmente, segundo o maior fator de risco para alguém morrer por suicídio é a presença de dependência química. Como os dependentes químicos não vinham sendo tratados no Brasil de maneira apropriada, as taxas de suicídio vinham aumentando sobremaneira em nosso país. Um outro indicador muito desfavorável que a gente vinha tendo era o aumento das taxas de homicídio, de assassinatos no Brasil. Nós sabemos que parte importante dos assassinatos no Brasil aconteciam por conta do cenário das drogas. E agora que nós temos mudado a política de drogas, investido mais em classes terapêuticas, investindo mais no combate ao narcotráfico, ao crime organizado ligado ao narcotráfico, as taxas de homicídio, assassinatos no Brasil, Frei Rogério, tem diminuído. Para que os amigos possam ter uma ideia, no ano de 2017, nós tivemos no Brasil mais de 65 mil homicídios. Mais de 65 mil pessoas foram assassinadas no Brasil por conta, como resultado dessas políticas pouco efetivas que vinham cursando em nosso país, que são políticas hoje defendidas pela Rede Globo. Rede Globo que quer que essas políticas voltem. Agora, com essas novas ações, investindo com as terapêuticas, investindo no combate ao narcotráfico, nós conseguimos reduzir os homicídios no Brasil. O ano passado nós fechamos com um pouco mais de 40 mil homicídios, ou seja, caímos de 65 para 40 mil homicídios. Quantas vidas poupadas, e muito disso, Frei Rogério, por conta de pessoas com dependência química que estão sendo recuperadas pelas comunidades terapêuticas. A quantidade de pessoas que vinham sendo afastadas do trabalho por conta de dependência química, pessoas que não conseguiam mais trabalhar, cuidar das suas vidas, cuidar das suas famílias e que hoje são resgatadas pelas comunidades terapêuticas. Ou seja, a gente não pode aceitar que narrativas completamente afastadas da realidade tenham espaço mais no nosso país. E as comunidades terapêuticas são serviços de grande importância e nós, do governo federal, apoiamos essas importantes entidades. Tem dois modelos de tratamento das pessoas
dependência com dependência química, do Adalberto, que o doutor Quirino também fala dessas políticas públicas, defendendo por um, defendendo por outro. Existem dois modelos, que é abstinência e redução de danos. É bom que as pessoas que nos acompanham entendam o que é tratar alguém com redução de danos e outro com abstinência. Abstinência é o que as comunidades terapêuticas defendem e pregam, que é que a pessoa ela realmente deixe de usar droga e qualquer tipo de droga e tenha uma vida sóbria, uma vida saudável. A redução de danos, ela faz paliativos, ela deixa a pessoa mais fortinha para, quem sabe, até continuar usando qualquer outro tipo de droga sem precisar abandonar completamente. Esses dois modelos, eles estão em tensão. Aparece de alguma maneira um pano de fundo dessa reportagem? Eu vejo, Frei Rogério, que eu acho que o motivo, a questão ideológica desse enfrentamento contra as comunidades terapêuticas, né, vem por causa do modelo que a comunidade terapêutica hoje tem na abordagem da abstinência. Por quê? Porque esses grupos hoje que fazem frente ao nosso modelo de recuperação, eles são de grupos ligados à luta antimanicomial, à reforma psiquiátrica. E eles defendem a redução de danos. E para muitos que são bem radicais, a única solução seria investir nesses modelos da redução de dano e também na rede de atenção psicossocial, que para eles são os CAPs, laboratórios de rua, hospitais gerais, mas não comunidades terapêuticas. Então eu penso assim que os dois modelos, ao meu ver, podem coexistir. Não é que agora o Brasil, como ele defendeu na nova política pública a abordagem de abstinência, que é a abordagem definida pelo governo federal, mas também não vamos excluir a outra abordagem. A comunidade terapêutica, eu penso que ela não é a única solução. Existem outros tipos de abordagens. Um CAPS pode recuperar uma vida. Um grupo de apoio pode recuperar uma vida. A comunidade terapêutica também pode. Então, todos esses serviços devem coexistir. É uma rede de atenção psicossocial. As comunidades terapêuticas, elas estão na rede de atenção psicossocial, na RAPS, desde a publicação da Lei 3088, do Decreto 3088, que muitos ignoram. Então, eu estive esses dias também na Bahia, defendendo o modelo da comunidade terapêutica, e lá tive também um enfrentamento com grupos da luta da antimanicomial. E eles também, alguns pensam que os dois tipos de abordagem se coexistem, outros não. Uma vez numa discussão em Brasília, quando nós estávamos trabalhando a resolução do CONAD, Quirino, eu acredito que estava acompanhando também na época, representando o Ministério da Saúde, um membro de um conselho conhecido e respeitado no Brasil, disse para nós, numa discussão com relação à abordagem, que eles defendem a redução de danos, que comunidades terapêuticas deveriam nem existir no Brasil. Então, esse tipo de diálogo não existe com eles. Porque quando você vai conversar, eles não aceitam que você existe. Por isso que vem essas falas, que as comunidades terapêuticas são a volta dos manicômios. E quem falou ontem na Globo também participou da construção, conosco lá no Ministério da Saúde, da resolução do CONAD. Então, eu penso assim que há uma distorção muito grande por esses grupos. O discurso sempre é o mesmo, nos últimos 10 anos sempre é a mesma conversa que a gente escuta, só que enquanto eles estão discutindo isso, as comunidades terapêuticas estão evoluindo.
né? Hoje há um arcabouço jurídico grande, né, que regulamenta o serviço das comunidades terapêuticas, principalmente na fiscalização. Há roteiros de fiscalização que são utilizados, né? São utilizados roteiros tanto pelo governo federal, pelos estados, também pelos municípios. Então, quando se fala que não há fiscalização nas comunidades terapêuticas, isso não é verdade, né? Existe sim, e fiscalização, né, com muito critério, abordando toda a legislação hoje que regulamenta o serviço das comunidades terapêuticas. Mas o grande problema hoje que nós enfrentamos é essa questão ideológica, a abstinência e redução de danos. Nós temos 3 formas de cuidar da pessoa. Porque a família, quando está desesperada, ela busca um meio. Ela quer uma solução. Aí você tem as clínicas, quem tem condições de pagar, paga uma clínica, que às vezes é até involuntária, né, a pessoa vai. Tem o próprio CAPS, que faz o acompanhamento, e as comunidades terapêuticas. A comunidade terapêutica é, como a gente diz, porteira aberta, cancela aberta. Ou seja, a pessoa entra porque ela quis entrar, faz um termo de seu próprio punho, ele assina, eu quero fazer parte dessa comunidade, ou seja, liberdade total. E no dia que ele quiser sair, até no dia seguinte ele sai. Ele sai no dia seguinte. Então é liberdade. É óbvio que nós dizemos para ele, nós queremos ele limpo, completamente limpo, uma vida totalmente sóbria, sem precisar fazer uso de cigarro, de fazer uso de maconha, de fazer uso de qualquer outro tipo de droga. É isso que é a comunidade terapêutica. E os números do que mostram realmente esse resultado extraordinário. Nós temos certeza que se levantarmos os números, e nós os temos, o índice de recuperação das comunidades terapêuticas é um índice alto. O que eu digo para você, digo aqui, que numa clínica desse Brasil afora, o dono da clínica disse para mim, categoricamente, Rogério, a nossa clínica, nós não chegamos a 7% de recuperação. 7% da clínica. Cara, com diárias de 10 a 14 mil reais, perdão, mensalidades, né? De 10 a 15 mil reais, não chega a 7%. Essa é uma realidade das clínicas. Que é uma porta e que muita gente faz uso dela. Nós, das comunidades terapêuticas, nós chegamos a um índice, e pode pegar os números, que pode chegar até 30% de recuperação. Isso ou seja, 4, 5, 6 vezes mais do que um outro tipo de resultado. Você confirma esses dados, pela sua experiência, pela convivência com o trabalho das comunidades terapêuticas, doutor Quirino? Rogério, o senhor trouxe pontos muito relevantes aqui para a nossa conversa. O primeiro deles, que o Adalberto também já nos trouxe isso, nós do governo federal, com a nova política nacional sobre drogas, defendemos a existência de diferentes tipos de serviços para ajudar pessoas que apresentam diferentes tipos de necessidades. Ou seja, tem pessoas que vão precisar de um tratamento que nós chamamos de base comunitária, sem precisar de uma internação. Essas pessoas podem e devem receber o tratamento, por exemplo, num ambulatório de saúde mental. Essas pessoas podem e devem fazer acompanhamento com um grupo de mútua ajuda e apoio familiar, como, por exemplo, Amor Exigente, Pastoral da Sobriedade, Grupo Esperança Viva, que é ligado à Fazenda da Esperança, Cruz Azul no Brasil, os grupos anônimos, Alcoólicos Anônimos, Narcóticos Anônimos, enfim. Pessoas que estão com quadros clínicos mais estáveis podem fazer tratamento em serviços que nós chamamos de base comunitária, incluindo aí os grupos de mútua ajuda e apoio familiar. Pessoas que apresentam quadros clínicos mais graves, que estão em situação de risco, por exemplo, risco de morte, essas pessoas muitas vezes precisam ir para uma internação, numa clínica, por exemplo, em um hospital, muitas vezes uma internação de maneira involuntária. Nós, inclusive, temos previsto na legislação brasileira a possibilidade da internação involuntária, contra a vontade de pessoas que apresentam dependência química em quadros mais graves, quadros extremos, que a pessoa está numa situação de risco para si, risco para outras pessoas. E nós temos também aquelas pessoas que apresentam quadros intermediários que vão se beneficiar de um ambiente de acolhimento
para que elas possam dar sequência no seu tratamento num ambiente protegido. Então, assim, e aí as comunidades terapêuticas entram com muita força, já que tem um trabalho reconhecido no Brasil, com larga e vasta experiência, que funciona aqui no país há mais de 50 anos, como eu já disse, e são serviços que hoje nós conseguimos encontrar em vários lugares do Brasil, serviços esses de grande qualidade. Entretanto, Frei Rogério, apesar de nós defendermos a existência de vários e distintos serviços para o atendimento do dependente químico e da sua família, é importante nós frisarmos aqui, como já foi adiantado pelo senhor e pelo Adalberto, que a nova Política Nacional sobre Drogas defende que o tratamento à pessoa com dependência química busque a sua efetiva recuperação. E a efetiva recuperação do dependente químico passa necessariamente pela abstinência. Só para lembrar que a efetiva recuperação do dependente químico não se encerra só na abstinência. O que se busca é que ele estar abstinente é o primeiro passo. Depois nós precisamos ajudá-lo a se reintegrar à sua família, à sociedade, ao trabalho, para que ele possa se recuperar de fato. É isso que nós defendemos. E esses grupos, né, como nós podemos identificar ontem na reportagem do Fantástico, não aceitam o trabalho que busque a efetiva recuperação do dependente químico e não aceita Frei, que nós ajudemos a pessoa a ficar abstinente, sem usar drogas, porque muitos desses grupos, inclusive, trabalham e advogam pela liberação das drogas. São grupos que defendem a liberação das drogas, a legalização das drogas em nosso país. Então, buscam organizar um tipo de tratamento que historicamente aqui no Brasil se mostrou totalmente inefetivo, que é da redução de danos, que não trabalha para a recuperação do indivíduo, trabalha basicamente para reduzir problemas que as drogas causam para as pessoas, mas não vão no cerne da questão, não vão buscar ajudar o indivíduo a ficar livre do mundo das drogas. Então, essa é uma questão importante para os amigos que estão nos acompanhando, porque nós, no governo federal, temos buscado cada vez mais ajudar pessoas no Brasil a encontrarem o seu caminho longe das drogas. Que pode acontecer isso nos mais diferentes serviços, porém, nós precisamos trabalhar para ajudar efetivamente as pessoas e não ficar se usando de paliativos que, na verdade, não vão ajudar as pessoas. E, novamente, o que a reportagem ontem do Fantástico estava defendendo, Frei, era a volta a um passado, a uma política pública que criou as cracolândias no Brasil, que afastou pessoas do trabalho, que aumentou o suicídio no país, que aumentou pessoas em situação de rua, que levou as pessoas para a cadeia ao invés de um lugar para tratamento apropriado. E isso nós não vamos permitir. Nós do governo federal vamos continuar apoiando as conselheiras, essas 700 conselheiras que nós ajudamos no financiamento, nós fazemos o acompanhamento mensal dessas entidades, nós temos uma equipe técnica que visita localmente, visita em loco essas entidades que recebem recurso federal. Nós fazemos um acompanhamento muito de perto do trabalho que é realizado nessas entidades. Então, nós não podemos aceitar novamente que reportagens mentirosas como aquelas apresentadas no Fantástico no dia de ontem possa denegrir o trabalho de décadas realizado pelas conselheiras terapêuticas, um trabalho que, novamente, que tanto tem ajudado a população brasileira. De fato, um trabalho que não se pode negar. Eu que trabalho aqui na ponta e recebo as famílias, imagine para a Dona Maria, Dona Joana, o seu Raimundo, que traz o seu filho aqui e vê uma esperança, porque o dependente químico, ele vê uma esperança na comunidade terapêutica. O dependente químico, quando ele está adoecido, ele adoece pelo menos 5 pessoas da família, no mínimo 5 pessoas. E você acolhe essa pessoa na comunidade terapêutica, são 5 pessoas, 6 pessoas, ou até 10 pessoas em tratamento. Em tratamento, porque ter um dependente químico em casa é o maior drama, o maior sofrimento que eu conheço como padre, é alguém ter um dependente químico em casa. A pessoa sofre, não dorme, com medo de pegar o telefone e de receber uma notícia ruim, trágica. A pessoa vegeta. Toda a família que ama aquele irmão que está
dependente químico adoece, é um sofrimento atroz. E a comunidade terapêutica vem como um bálsamo, como aquele lugar onde a mamãe e o papai podem dormir porque sabe que está numa comunidade terapêutica. Não tem preço. Vivendo uma vida saudável, uma vida em paz. Adalberto, você que conhece muito a comunidade terapêutica, existem muitas críticas da parte desses grupos, dizendo que o risco da crise de abstinência dentro da comunidade vai fazer o quê? Que eles estão ali privados de liberdade. A Fazenda da Esperança, que já recebeu ao longo dos seus 30 anos, né? Recebeu milhares, centenas de pessoas. Tem fundamento essas críticas, essas preocupações ao longo desses anos? A Fazenda da Esperança, que talvez que tem mais comunidades, mais de 150 comunidades no Brasil e no mundo. Olha, Frei Rogério, eu vou dizer uma coisa. Eu tenho uma experiência de ter vivido a recuperação na Fazenda da Esperança. E eu nunca, nesses 12 meses que eu passei lá, comi só arroz durante 3 dias. Nunca aconteceu isso. Eu nunca tomei banho lá só de 15 minutos e fazia fila para tomar banho. Eu nunca fui privado da minha liberdade. Nunca aconteceu isso comigo. Eu não fui isolado num lugar que ninguém tinha contato comigo. É impressionante que essas pessoas que falam não conhecem o que é uma comunidade terapêutica. Nunca foram. Né? Eu sempre repito, eu participei uma vez de um debate na Câmara dos Deputados, onde estavam lá os papas, né, da luta antimanicomial, e tinha várias pessoas lá na mesa de debates. Né? Um deles era o Paulo Amarante, uma pessoa bem conhecida desse meio. Eduardo Mourão, Roberto Giannini, né, do CFP. E o Paulo Amarante, ele falou assim, quando ele foi falar de comunidade terapêutica, ele disse que, na doutrina, comunidade terapêutica é um ambiente livre e com a participação da família. E aquilo, e ele falou que o que acontece nos dias de hoje não é o que está na doutrina. Aí eu pedi a fala e disse a ele, senhor Paulo Amarante, o que o senhor falou é a comunidade terapêutica que eu conheço, que é um ambiente livre com a participação da família. O senhor já foi em alguma comunidade terapêutica? E ele falou, não, eu nunca fui. Então, muitos desses que falam, e principalmente aqueles que estavam ontem no jornal, né, da Globo, lá no Fantástico, talvez não conheçam a comunidade terapêutica. Eles idealizam uma coisa e vendem aquilo como se fosse verdade. Então, não podemos agora pegar um exemplo do arroz e dizer que todas as comunidades terapêuticas no Brasil é daquele jeito. Você não pode, através de um mau exemplo, agora generalizar para o Brasil todo, dizer que as comunidades terapêuticas não prestam e são os manicômios. Eu conheço muito bem o meu trabalho, conheço muito bem a instituição que eu recuperei, conheço muito bem outras instituições no Brasil e defendo-as pela minha própria vida. São comunidades sérias, que respeitam e valorizam o ser humano. São dignas até de aplausos pela sociedade. A família que sofre, ela busca na comunidade terapêutica a sua esperança, e tem. E o nosso trabalho, Frei Rogério, não é somente com aquele que vai recuperar. Há um trabalho muito grande também com a família dele, com os responsáveis dele. Porque todos estão doentes, todos sofreram com a droga. E no período de recuperação, você trabalha também a família, para que no final da recuperação estejam todos recuperados daquele mal que a droga fez na família. Como o senhor mesmo falou, que um dependente químico atinge 5 pessoas, da mesma forma que ele atinge negativamente, ele também vai refletir positivamente na recuperação.
E é muito mais. Na família é 5. Agora, se for pegar o ambiente que ele vive, o trabalho que ele estava, a sociedade, os vizinhos, é muito mais do que 5 pessoas. Aqui, Adalberto, eu na paróquia, nós contratamos 4 que nós mesmos tratamos, trabalham aqui na paróquia e trabalham conosco. E um outro também que veio de comunidade terapêutica. Eu tenho 5 contratados que são excelentes, trabalham com toda a dedicação. Por esses 5, para mim, a comunidade terapêutica já teria razão de existir. Porque eu conheço de perto, acompanho, sei a família, conheço a história de cada um e estão felizes porque passaram por comunidade terapêutica. Estou falando de 5. Imagine os 100 mil que já passaram desde que começou a ampliação do financiamento pelo governo federal, aposta na comunidade terapêutica, porque é um grande mal a droga. O risco de delinquência aumenta muito, porque as pessoas, quando chegam no crack, ela precisa roubar para usar droga. A pessoa, quando está tomada pela droga, é alucinada, pode matar até a própria mãe. Então, a comunidade terapêutica veio aí como uma resposta imediata, porque nós acolhemos e essa pessoa ela sai daquele ambiente de risco para estar num ambiente mais guardado e com tratamento. Nós temos psicólogo, temos também os nossos, por exemplo, do Recanto Mercê, por exemplo, eles vão para o CAPS, eles são atendidos no CAPS de Alexânia, no Goiás. Ele tem um atendimento da rede pública de saúde e tem o nosso acompanhamento também. Então, querido, eu creio que, dizendo tudo isso, a gente pode ter certeza que a comunidade terapêutica veio para ficar e não vai ser uma reportagem que vai tirar todo o mérito das comunidades. Não tenha dúvida. O modelo de tratamento, de recuperação das comunidades terapêuticas no Brasil é um modelo que já está estabelecido, né? E claro que, por ser um modelo vitorioso, acaba ficando na vitrine e sujeito a esse tipo de ataque, como aconteceu ontem. É interessante, só para aproveitar uma questão também que o senhor nos chamou a atenção aqui, Frei Rogério, que é sobre a possibilidade de crises de abstinência das pessoas que apresentam dependência química quando estão acolhidas nas comunidades terapêuticas. Só para que os amigos também que estão nos acompanhando possam entender um pouco como que se dá o acolhimento do dependente químico nas comunidades terapêuticas. Primeiro, sempre é importante frisar aqui, Frei Rogério e os amigos, que o acolhimento nas comunidades terapêuticas sempre acontece de maneira voluntária, ou seja, é sempre por livre adesão. É o indivíduo com dependência química que opta por receber o tratamento na comunidade terapêutica. Não existe nenhum tipo de acolhimento involuntário, o indivíduo ir lá contra a sua vontade. Então, essa é a primeira questão que é importante ficar claro aqui, que ninguém está acolhido, internado na comunidade terapêutica contra a sua vontade. Sobre a questão de síndrome de abstinência e eventuais problemas que possam acontecer com o acolhido dentro dessa questão específica, só para que a gente possa explicar direitinho para os amigos que estão nos acompanhando, quando um acolhido, quando a pessoa com dependência química vai ser acolhida numa comunidade terapêutica, ela precisa passar por uma avaliação médica. E o médico que faz essa avaliação precisa atestar que aquela pessoa que está então prestes a ser acolhida numa comunidade terapêutica, está sendo encaminhada para o acolhimento numa comunidade terapêutica, essa pessoa não apresenta risco nem para si, nem para outra pessoa, que essa pessoa não apresenta nenhum agravo de saúde mental ou nenhum agravo de saúde física que a possa colocar numa situação de risco. Ou seja, se o indivíduo que apresenta um quadro de dependência química, que está numa crise de abstinência, e isso pode causar problemas para si ou para outras pessoas do seu convívio, essa pessoa não vai ser acolhida numa comunidade terapêutica. Aquele quadro de abstinência vai ser tratado de maneira apropriada num serviço de saúde. Muitas vezes o dependente químico precisa ser internado num hospital para tratar assim, de abstinência, para fazer a desintoxicação e depois ser encaminhado para a comunidade terapêutica. Então, tudo isso para a gente esclarecer esses pontos, porque a gente tem que tomar cuidado para não confundir as coisas, e muitas vezes essa confusão acontece de maneira deliberada. Em relação ao sucesso das comunidades terapêuticas, Frei Rogério, eu falei aqui sobre várias pesquisas,
inclusive pesquisas internacionais que existem hoje na literatura médica, mostrando a alta efetividade do trabalho das farmacoterapêuticas para a recuperação das pessoas com dependência química. Eu aproveito a ocasião aqui para contar uma história. Em 2019, eu recebi um convite, Frei Rogério, para ir ao aniversário, a celebração de aniversário de 30 anos de uma comunidade terapêutica no interior do Rio Grande do Sul, lá em Três Coroas, uma terapêutica ligada à Federação do Desafio Jovem, lá no interior do Rio Grande do Sul, Três Coroas. E eu fiquei bastante impactado quando, ao chegar lá, eu recebi a notícia de que haviam mais de 1.000 pessoas recuperadas lá na festa, nessa grande celebração lá em Três Coroas. Mais de 1.000 pessoas. Depois que passou o evento, eu recebi um vídeo institucional do evento. Enfim, foi um evento bastante bonito, contando lá com a participação dos recuperados, das suas famílias, das famílias que foram formadas pelos recuperados depois do acolhimento. E foi muito interessante porque, um pouco depois que eu regressei lá da viagem do Rio Grande do Sul para Três Coroas, um colega me ligou, um colega psiquiatra, e me fez essa pergunta, né? Falou: Quirino, você está agora aí no Ministério da Cidadania, trabalhando com comunidades terapêuticas. Ele falou: rapaz, mas isso daí funciona mesmo? E aí eu, brincando com ele, falei: olha, se funciona eu não sei, mas eu estou acabando de chegar de uma viagem lá de Três Coroas, lá no interior do Rio Grande do Sul, e tinha mais de 1.000 pessoas que foram recuperadas em comunidades terapêuticas. Eu falei, aí retornei a pergunta para ele e falei assim: se você aí no seu serviço, que ele também trabalha com dependência química, um importante serviço acadêmico lá em São Paulo, aí eu falei para ele, e se você fizer uma celebração, uma festa aí no seu serviço, quantas pessoas que foram tratadas por vocês efetivamente recuperadas, quantas dessas vão participar da sua festa? Aí nós dois demos risada e a conversa acabou por aí. Mas tudo isso para dizer, Frei, que além dos dados de pesquisa científica, a nossa experiência, o nosso dia a dia nos mostram histórias assim fantásticas de recuperação, de superação, histórias todas essas construídas dentro de comunidades terapêuticas Brasil afora. E insisto aqui, e nós, o governo federal, vamos continuar, Frei, insistindo, apoiando as comunidades terapêuticas, porque nós estamos trabalhando nessa gestão do governo federal para construir um país efetivamente protegido das drogas. Foram 1.000 pessoas recuperadas, com o cálculo que eu faço, que são 5 pessoas a mais impactadas, estamos falando aí de pelo menos 5, 6 mil pessoas que foram recuperadas, porque a família adoecida, porque nós falamos da codependência, todo mundo foi recuperado. Tem muita gente. Se todas as comunidades terapêuticas levantarem em 50 anos os seus números, um exército de pessoas recuperadas que vão dar testemunho. E realmente eu acho que essa pergunta que você fez ao seu amigo pode ser feita aos outros grupos. Vocês conseguem colocar 50 mil pessoas num evento, ou até 1.000 pessoas mesmo no evento para festejar a sua recuperação? Não sei. Porque redução de danos, por exemplo, não tira a pessoa completamente da droga. Nem é a intenção tirar. É a intenção amenizar. Hoje não se usa mais droga injetável, eu acho, mas quando se usava, se dava a seringa. Isso é redução de danos. Se você usa cocaína, não usa cocaína, usa só maconha. Isso é redução de danos. Então vamos usar medicamentos, remédios, para deixar você mais robusto, para você usar a sua droga em paz. Que, tudo bem, tem pessoas que vão optar por esse tratamento, ótimo, que faça essa opção, mas a comunidade terapêutica tem a sua proposta. E num mundo plural, porque esse povo, eu acho impressionante, doutor Alberto, que eles falam em pluralidade, falam aqui da diversidade, temos que acolher todo mundo, cada um tem seu jeito diferente de ser, e quando a gente quer ser diferente, a gente não pode. Quando a gente quer apresentar uma proposta diferente, está proibida. Mas eles podem sair de qualquer maneira, de qualquer jeito, pode sair na rua, pode defender qualquer tipo de forma de viver alternativa, que você tem que calar a boca. Agora, quando a gente apresenta uma outra maneira, a gente só quer ser aceito. Só.
façam do jeito que vocês acham melhor, mas dê também o direito da gente fazer essa experiência, que é deixar a pessoa completamente livre de qualquer droga ou substância, como você, doutor Adalberto, vive hoje. Livre do álcool, livre da cocaína, livre de qualquer droga, vive com sua família. Isso tem algum mal nisso? Não tem. É impressionante como você vê o meio de comunicação, né? Como que ele manipula a sociedade. E ele faz de forma, assim, maestral, né? Ontem mesmo, nós vimos que a reportagem da comunidade terapêutica foi a última do Fantástico. Mas desde o início já começou a fazer chamadas. E qual foi a reportagem antes da comunidade terapêutica? Foram chamadas. Depois, apresentou lá uma linda reportagem romântica, maravilhosa, né, sobre a liberação da maconha. Então mostrou lá que o Supremo Tribunal autorizou o plantio, né, doméstico na casa da pessoa para o uso da maconha. Aí logo adiante apresentou lá a parada gay, onde todos devem ser aceitos como são. Bom, e a comunidade terapêutica não pode ser aceita como ela é? Por que então agora vem se insurgir contra um equipamento público de grande valia para a sociedade, que é a comunidade terapêutica, que nos últimos anos salvaram milhares de pessoas? Só Fazenda Esperança, nos últimos 39 anos, foram mais de 40 mil pessoas recuperadas. Hoje nós temos grupos de apoio, mais de 300 grupos de apoio espalhados no Brasil e no mundo. Nós importamos, eu sempre falo, a nossa tecnologia para 24 países. E em todos os lugares somos bem recebidos. Então, por que a comunidade terapêutica não pode existir? Agora, colocam que a comunidade terapêutica usa a abordagem à abstinência, são contra. Que as comunidades terapêuticas estão recebendo milhões dos cofres públicos, dos governos municipais, estaduais e do governo federal. Ora lá. Agora, não pensam naquele que sofre, naquela família que está destruída. Não pensam na quantidade de cracolantes que temos no Brasil. Isso não se discutem. Discutem, às vezes, quem é o culpado, mas ninguém pensa em cuidar daquele que sofre. Por que atacar as comunidades terapêuticas? Eu questiono muito isso. O viés ideológico, mas não pensa no próximo, naquele outro que sofre. Por acaso vieram fazer alguma reportagem positiva sobre as comunidades terapêuticas, mas só tentaram encontrar os pontos errados, que em todos os lugares tem? Ontem mesmo eu vi que a Globo foi condenada várias vezes, uma porque um torcedor do Palmeiras, colocaram ele que ele era o assassino, mas ele não era. Depois nós vemos repórteres da Globo entrando contra a emissora e ganhando ainda as ações judiciais com indenizações milionárias. Agora, eu não posso pegar esse mau exemplo da Rede Globo e dizer que todo o jornalismo do Brasil não presta. Eu não vou fazer isso. Agora, pegar um mau exemplo de uma comunidade terapêutica, hoje nós temos mais de 3 mil instituições no Brasil, comunidade terapêutica, é evidente que em algum lugar pode ter algum problema, que deve ser sanado, deve ser regularizado. Nós devemos, então, inclusive, os maus serviços de comunidade terapêutica fechar. Agora, entendam o que é comunidade terapêutica, que é uma instituição sem fins lucrativos. Não existe comunidade terapêutica limitada, com sócios, como apresentou ontem. Fantástico coloca lá a comunidade acolhida como uma comunidade terapêutica. Aquilo lá é uma clínica no Rio de Janeiro. Depois vem ainda querer ligar a comunidade terapêutica com a morte de Marielle, porque um dos sócios lá foram suspeitos, alguma coisa assim. Que sócios? Comunidade terapêutica não tem sócio. Comunidade terapêutica não é uma clínica. Então, inclusive, deturparam
o nome da comunidade terapêutica. Nas últimas inspeções que tiveram aí sobre comunidade terapêutica, a maioria dos serviços visitados eram clínicas que faziam a abordagem da internação involuntária. A comunidade terapêutica não interna, acolhe, e não interna involuntariamente também, acolhe voluntariamente, como o doutor Quirino falou. Existe uma avaliação médica, e eu posso dizer que é difícil, doutor Quirino, difícil, eu acho que eu nunca vi uma crise de abstinência na Fazenda Esperança, porque as pessoas chegam prontas, já com uma avaliação que ela tem condições de viver em comunidade. E nós orientamos, inclusive, principalmente quando é alcoólatra, faz uso do álcool, fez uso até o dia que veio pedir ajuda, a gente pede para passar 24 horas numa desintoxicação, vá para o hospital, vá tomar soro, faz uma limpeza no sangue, uma desintoxicação, e depois venha para a comunidade terapêutica. Não há esse problema de crises de abstinência. Então, não conhecem o serviço. Então, se você não conhece, também não ataca. Perfeito, perfeito. Eu só vou fazer uma última pergunta aqui aos dois, doutor Quirino e doutor Adalberto, mas eu quero fazer menção aqui a quem está nos acompanhando. Nós chegamos a pico aqui, mais de 80 pessoas nos acompanhando e pessoas participando de várias partes aqui, muita participação. Obrigado pelas mensagens. Viviane Quênia, de Salvador, participando aqui conosco, Marlene Macedo, tudo fazendo... Ilna Maria, as comunidades terapêuticas dão esperança e animam as famílias. Quanta coisa bacana aqui. Carlos Viriato, aqui de Brasília, participando conosco também. Muitas mensagens. Pessoas dando testemunhos. Eu passei por comunidade terapêutica. Francisco Jaco Bosque queria saber quantos que foram recuperados por aqueles especialistas da Globo, fazendo aqui uma indagação. A Marildo participando aqui conosco, Jacinta, enfim, muita gente. Última pergunta que eu faço, podemos começar aqui com o doutor Adalberto. Foi falado também da espiritualidade como algo negativo dentro das comunidades terapêuticas. Existe sim a espiritualidade, nós fazemos uso da espiritualidade, a espiritualidade é realmente importante no nosso processo. Como é que o senhor vê, Adalberto, a espiritualidade no tratamento dos nossos irmãos que estão na dependência química? Olha, hoje nós temos pesquisas científicas de que a espiritualidade é um grande fator de proteção e influencia positivamente na recuperação do dependente químico. Temos inúmeras pesquisas. Se quiserem, é um arcabouço grande, né? Nós tivemos recentemente um seminário aqui em Brasília, onde veio, né, o doutor Alexandre, que é lá de Juiz de Fora, que nos apresentou muitas pesquisas que ele realizam e que realizam também no Brasil e no mundo sobre a eficácia da espiritualidade na recuperação. Nós tomamos esse cuidado, né, no Brasil, e trabalhando na resolução do CONAD, né, em 2015, está prevista em lei. Está prevista no normativo. Que se pode... né, e está prevista também na política nacional sobre drogas, né, do Brasil. A resolução, né, lá no seu artigo 12, né, a resolução 01 de 2015 do CONAD, né, do Conselho Nacional de Política sobre Drogas, no seu artigo 12, define, né, as atividades terapêuticas. E uma delas é a espiritualidade, né? E logo adiante, lá no artigo 16, define o que é a espiritualidade, né, que é trabalhar, né, com o ser humano no sentido holístico, né, como um todo. E que a espiritualidade, né, ela pode ser parte da metodologia da comunidade terapêutica, né. Quando se fala em espiritualidade, esses grupos acham que a comunidade terapêutica fica o dia inteiro em oração, o dia inteiro rezando. Não. Nós temos atividades, né, laborais, de recreação, né,
temos também atividades do autoconhecimento, que é a própria espiritualidade. As pessoas passaram por problemas sérios na vida, né? Trazem dores, né, em seu coração, angústias muito fortes, que o levaram para a droga e muitas vezes se lançarem na rua, né, não querendo mais encontrar com ninguém na vida, que se formam aí as cracolândias, né? E a espiritualidade mostrando realmente para aquela pessoa que há um Deus que a ama, né, um ser superior que possa realmente curar as suas feridas e trabalhar o seu interior, fazer com que ele possa novamente resgatar o vínculo com a sua família, perdoar aqueles que o magoaram. Isso, né, inclusive o perdão, ele cura, ele salva, ele liberta. Por que não ser parte da espiritualidade de uma comunidade terapêutica, da sua metodologia? E por que não, né, a instituição que trabalha com a espiritualidade, ela não receber o recurso público? Onde é que há o impedimento? Se no Miroski, na Lei 13.019, lá, acredito que é no seu artigo 2º, que define o que são organizações da sociedade civil, aptas, inclusive, a receber recursos públicos, lá no item C, se eu não me engano, está lá entidades religiosas, reconhecendo, inclusive, as entidades religiosas a receberem recursos públicos. E por que uma comunidade terapêutica que tem como parte do método a espiritualidade não pode receber recurso público? Qual que é o problema? Qual é o problema com a religião? Qual é o problema com as igrejas? O porquê colocar a imagem do Frei Rogério ontem lá no Fantástico? Qual é o motivo? O que vocês querem? Aonde querem chegar? Não dá para entender esse tipo, né, de denúncia muito vazia, sem sentido, sem nexo. Eu sei, Frei Rogério, que muitas coisas virão ainda por frente. Isso é o começo. Nós temos uma grande batalha ainda para frente. Hoje, foi Fundação Senhor Jesus, foi Fazenda da Paz, foi a Comunidade Desafio Jovem Manaim, que inclusive, né, não há denúncias, né, as denúncias todas que foram apuradas foram arquivadas e não houve nenhum caso concreto. Amanhã pode ser outra comunidade terapêutica, pode ser a Fazenda da Esperança, porque a maldade que existe neste mundo faz com que se infiltrem, peguem depoimentos contraditórios, errados, e tentam colocar como verdade. Que a mentira falada várias vezes, repetidamente, muitas vezes, se torna verdade. E o perigo, o que eu disse, das meias-verdades. Uma meia-verdade aqui, uma meia-verdade ali, você junta tudo e diz uma grande mentira. Essa é a tática da imprensa que quer os seus objetivos do jeito que quer. Meias-verdades, colocada junto e bem montada, se diz uma grande mentira. E hoje, inclusive, o que aconteceu ontem agora vai ficar repetindo, né, no jornalismo da TV Globo. O G1 hoje já colocou, né, o que aconteceu ontem. E vai se repetindo. E tomara que repita, se nós conseguirmos o direito de resposta, nós vamos repetir também as nossas respostas. Estou querendo a mesma pergunta, se é um médico, um doutor, psiquiatra, que também eu estou vendo aqui a mensagem de Karen Cavalcante, diz: parabéns a todos nós que estamos no dia a dia cuidando de pessoas. Sou psicóloga e sou comunidade terapêutica, diz aqui. Ou seja, também uma profissional na área de saúde mental. A espiritualidade, doutor, como é que o senhor vê no processo, no tratamento? Frei Rogério, eu reitero aqui o que já foi dito pelo nosso amigo Adalberto. Existe hoje uma evidência científica muito robusta, mostrando o papel da espiritualidade e também da religiosidade, não é só da espiritualidade, não. São dois conceitos mas realmente... o papel também das religiões, como fator de proteção contra o uso de drogas,
ou seja, a espiritualidade e a religiosidade como fatores de prevenção ao uso de drogas, e também é muito importante porque a espiritualidade e a religiosidade também funcionam como fatores que propulsionam, que ajudam, que alavancam a recuperação das pessoas com dependência química. O que muito tempo se tentou fazer é estabelecer uma dicotomia, e aí uma falsa dicotomia entre espiritualidade e religiosidade de um lado e a ciência do outro. Não existe essa separação, né? E a ciência hoje tem mostrado a importância dos aspectos da religiosidade, da espiritualidade para a recuperação de dependentes químicos e também na prevenção ao uso de drogas. Eu costumo dizer também, Frei Rogério, que as igrejas, como um todo, as igrejas evangélicas, a Igreja Católica, realizam trabalhos de grande relevância para a sociedade. Aqui nós estamos falando sobre recuperação de pessoas com dependência química, mas as igrejas ajudam em obras sociais, obras de saúde, obras na área de educação, ajudam a sociedade brasileira aos montes. Isso é muito importante nós falarmos aqui. É muito importante aproveitarmos esse momento, Frei Rogério, que estamos aqui com a sua audiência, com as pessoas que o acompanham, para falar diretamente para os amigos que estão nos vendo aqui, que possam também participar da obra das comunidades terapêuticas. Você que conhece uma comunidade terapêutica, que sente no seu coração o chamado para participar dessa obra, dessa importante obra, que faça isso, que busque ajudar a comunidade terapêutica, busque ajudar as pessoas que lá estão acolhidas, que busque ajudar as famílias dessas pessoas. Então é muito importante que a sociedade, em especial as pessoas ligadas às igrejas, que se sintam tocadas pelo importante trabalho das comunidades terapêuticas, que busquem participar cada vez mais disso. Eu queria também dizer aqui, Frei Rogério, que muitas vezes as igrejas acabam entrando onde tudo falhou. A família falhou, a sociedade falhou, o Estado falhou, não deu conta, e as igrejas acabam sendo quase que a última alternativa para resgatar essas pessoas. Então, nós não podemos nos prestar ao serviço que é novamente lamentável, lastimável, que a Rede Globo se prestou ontem, buscando denegrir o trabalho que as igrejas realizam. Ora, por que o trabalho é ruim? Só porque é realizado por uma igreja? E é interessante, né, quando se fala no financiamento público, o governo federal financia, sim, esse trabalho importante das comunidades terapêuticas que resgatam vidas. Só para a gente entender aqui que o financiamento público federal, por exemplo, não se restringe a esse segmento. Se nós pegarmos, por exemplo, na área de saúde, quando nós falamos, por exemplo, da saúde de média complexidade, que é a saúde que exige um cuidado mais complexo ao paciente, cerca de 50% dos serviços da assistência prestada no SUS, para a população em geral, nos serviços de média complexidade, são realizados por entidades filantrópicas. Essas entidades recebem recursos. Muitas das entidades, inclusive, ligadas a igrejas. Quando nós falamos de assistência no SUS de alta complexidade, cerca de 75% da alta complexidade no SUS é financiada pelo governo federal e esse serviço é prestado por entidades filantrópicas, entidades do terceiro setor, e parte considerável dessas entidades lá no SUS ligadas às igrejas, como, por exemplo, as Santas Casas de Misericórdia, que estão em todo o país cuidando das pessoas, chegando onde o Estado não consegue chegar. Então é muito importante que a gente busque desmistificar essas questões todas. É muito importante nós falarmos aqui para que nós não aceitemos esse tipo de discriminação contra entidades religiosas que prestam um grande serviço para a sociedade brasileira. E só para finalizar aqui, Frei Rogério, eu acho que é muito importante, nós, na política de drogas hoje no Brasil, nós do governo federal temos buscado apoiar não só as comunidades terapêuticas, mas nós apoiamos várias entidades
do terceiro setor, apoiamos grupos de mútua ajuda e apoio familiar, que também são entidades do terceiro setor, nós apoiamos também os grupos anônimos, que são entidades do terceiro setor, acabamos de lançar um edital agora, Frei Rogério, nós apoiamos e aportamos recursos financeiros para entidades do terceiro setor que trabalham na área de prevenção às drogas, tudo isso porque nós acreditamos que sim, o governo federal, o Estado pode muito, que sim, as entidades do terceiro setor podem muito, mas juntos nós podemos mais. Ainda mais quando nós temos a participação das pessoas, da sociedade. Então, nós temos trabalhado com o lema menos Brasília, mais Brasil. A gente quer que as ações saiam de Brasília e possam chegar efetivamente para as pessoas. E as comunidades terapêuticas estão lá, onde as pessoas e as famílias efetivamente precisam. Então, Frei Rogério, mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade de nos receber aqui e ficamos sempre à sua total disposição. Muito obrigado, doutor Quirino, muito obrigado. Falando só para completar a questão da espiritualidade, nós temos duas realidades na dimensão humana, que é a imanência. A imanência é o que nós vivemos, é o mundo do aquém, é tudo aquilo que a gente vê com os sentidos. A droga finca a pessoa na imanência, e a imanência é tudo aquilo que é passageiro, que não tem eternidade, não tem, ou seja, passa, e a vida dessa pessoa está condenada à imanência. A espiritualidade tem a ver com a transcendência. A transcendência é a possibilidade da pessoa sair da imanência, da pessoa transcender essa realidade que a aprisiona aqui. O nome já fala transcendência, transcender, e em busca desse ser superior, que nós cristãos chamamos de Deus, mas o ser superior, que os Alcoólicos Anônimos, que é um método mundialmente conhecido e premiado, fala do ser superior, porque eles entenderam que sair da imanência precisa ter algo que te puxe para fora disso, e só Deus, essa realidade suprema, superior, pode nos puxar dessa lama da imanência, que é o mundo que nós vivemos, que realmente é o mundo visível, o mundo material importante, onde nós estamos, mas ser fincado nele sem transcendência é o fim, é limitar a vida. Por isso que a espiritualidade, eu estou mais do que convencido, trabalhamos com a espiritualidade também, enfim. Então, esse foi um momento importante. Quero agradecer muito a presença do Dr. Alberto, do Dr. Quirino. Estão os dois aqui em Brasília, estamos trabalhando juntos para conseguir esses recursos, aumentar as vagas de comunidade terapêutica. Você sabe muito bem do trabalho, foi um trabalho de convencimento muito grande, de mostrar a eficácia. A gente correu atrás, o Dr. Alberto veio várias vezes aqui, inclusive o próprio ministro João Roma, que a gente sentou para dizer o que é comunidade terapêutica. Nem todos os políticos sabem o que é comunidade terapêutica, a eficácia, e o ministro disse: Frei Rogério, me diz toda a sua experiência, a experiência da Fazenda da Esperança, e ele buscou conhecer. Não é que os políticos conheçam as comunidades terapêuticas, a gente foi mostrando, e realmente houve o aumento do financiamento das vagas, e foi uma grande vitória. Uma grande vitória. E eu devo dizer também, podemos melhorar, mas ainda aproveitando para cobrar também, podemos melhorar esse financiamento, porque as comunidades terapêuticas sabem que o financiamento do governo federal não financia toda a vaga da pessoa. Não financia. As comunidades terapêuticas precisam campanhas e complementar, porque ter uma pessoa com alimentação, com a parte de saúde, com todas as instalações, aquilo que o governo dá é realmente uma grande ajuda, mas a gente precisa sempre complementar, como o terceiro setor deve fazer, né? Você não pode depender só do dinheiro público. A nossa comunidade de Recanto Mercê, nós não recebemos ainda recurso público, podemos receber um dia, mas aquelas que recebem, eu sei da luta e sei que elas precisam correr atrás ainda de doações e outras coisas para complementar e não deixar faltar nada para quem está na comunidade terapêutica, tá bom? Então, que Deus abençoe e vamos continuar. Eu quero agradecer também ao Rodrigo, que está fazendo aqui a transmissão, que foi uma transmissão assim rápida, né? Porque eu pedi essa transmissão aqui e está nos nossos estudos. Da próxima vez vamos fazer ainda melhor com os nossos equipamentos aqui, mas hoje saiu muito bem. E agradecer quem está acompanhando. Você não tem noção
A quantidade de mensagens chegando aqui do Brasil todo é impressionante aqui. Roberto Miranda, nós vamos continuar nosso trabalho, salvando vidas. Instituto Bambu, querendo sempre nos representando. Olha só, Instituto... tá tudo aqui. Quanta gente, impressionante. Com Josimar, Desafio Jovem Ebenezer, Campo Lindo, Rio de Janeiro. Aqui Josimar participando conosco. Como eu já disse, a Viviane lá de Salvador. Gente, estou impressionado aqui. Repac, equipe técnica, vamos dar apoio, né? Está aqui participando. Projeto Teleios, Comunidade Terapêutica Teleios, total apoio. Muito interessante. Enfim, muito obrigado, Deus abençoe você e podemos continuar em outros momentos, se você tem interesse, a gente pode voltar a falar sobre esse tema.